Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um episódio de iPod. Muito obrigado pela companhia de vocês novamente. Nessa semana nós vamos receber um cara incrível aqui, que é diretor de Supply Chain da Sanofi Austrália. E agora eu vou novamente agradecer a sua presença aqui, Andrei Jankovits, um grande homem, uma pessoa que eu admiro de longa data e que fez o favor de aceitar o meu convite para estar aqui hoje. Muito obrigado. Eu gostaria, inclusive, de pedir que você fizesse uma breve introdução, então, por favor. Obrigado, Gustavo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigado por me receber, a gente trocar um pouco dessa experiência, compartilhar um pouco da jornada, né? E eu acho que isso é muito válido para a gente e para todo mundo que está assistindo. Como você comentou, eu estou na Austrália, brasileiro, orgulho de ser brasileiro, o único membro do grupo diretivo lá da Austrália que veio da América Latina. Então isso dá um prazer muito grande representar o nosso país e a nossa cultura lá naquele país tão bonito, tão longe também. Nem me fale, cara. A distância ela acaba pesando um pouco, mas é sempre bom ter um representante nosso, né? Em cada país aí que faz história junto com a gente. A Austrália, inclusive, ela ainda está sob regimento inglês? Algo nesse sentido? Na verdade tem uma política independente lá, né, com relação à Inglaterra, mas existe um respeito, uma conexão muito grande com a origem, com a rainha, a mãe. Né? Eles comemoram, né? Comemoram. Muito legal. Comemora, muito legal. Bacana, Andrei. Então, bem-vindo novamente. Obrigado. Cara, queria que você começasse aqui o nosso papo, porque esse papo vai longe. Hoje a gente tá falando não só sobre supply chain, mas nós vamos falar sobre carreira, sobre desenvolvimento, como foi a sua mudança daqui para lá, né? Tudo isso vai ser muito interessante. Mas pra gente começar, eu queria ouvir um pouquinho de você sobre como foi que o Andrei nasceu? Como que o Andrei hoje, diretor da Sanofi Austrália, né, da parte de supply chain, como que você chegou lá? Como que você saiu daqui? Que eu sei que você tem uma carreira um pouco distinta do padrão, né? Então, comenta aí pra gente como é que foi isso. Legal, ela é bem distinta. Eu acabei fazendo bastante coisa diferente nesses últimos anos. Eu tive uma formação técnica, primeiro em mecatrônica, no colegial técnico, e depois eu falei, bom, o que está relacionado com isso? Fui fazer veterinária. Quer dizer, nada a ver, sim, obviamente, né? E acabei fazendo um curso de medicina veterinária, no qual eu me graduei, comecei a trabalhar. Mas durante o final da universidade, eu descobri uma aptidão e um pouco de interesse pela parte administrativa, financeira, de gestão, e comecei a estudar um pouco no último ano, no penúltimo ano, um pouco nessa parte de contabilidade, administração, marketing, vendas, e gostei bastante. Quando eu me graduei, comecei a trabalhar numa empresa de representação de produtos veterinários, comecei na parte de representante de vendas, visitava loja, dirigia, viajava bastante e também fazia clínica e cirurgia, que eu sempre amei de paixão. E com o tempo eu descobri, bom, o que eu vou focar mais, né? E acabei focando mais na parte administrativa. Tive o privilégio de, como veterinário, entrar num operador logístico, mas um operador logístico, né, de veterinária, outra coisa totalmente desconexa, você pensa a princípio, mas não, tenho toda uma parte de assuntos regulatórios, uma parte de boas práticas de armazenagem, que precisava de um veterinário para fazer toda a parte regulatória, né? São produtos veterinários esse armazém, né? Perfeito. E acabei entrando nesse meio, totalmente na parte técnica, e por ser um operador logístico, comecei a me envolver com problemas, com o dia a dia de empresas logísticas, e de repente eu me vi lidando com o Ministério da Agricultura, lidando com diretoria, lidando com representantes da indústria farmacêutica veterinária que iam para lá, e eu apreciava, nossa, como eles são importantes, como eles têm uma carreira legal, e comecei a me atrair por esse tipo de carreira. E comecei a ver o que eles fazem, o que eles têm de diferente, né? Certo. E aí eu falei, bom, eu quero mudar, eu quero realmente estar participando, estar numa posição de liderança numa multinacional. E o operador logístico que eu trabalhava foi uma grande escola para mim. Era uma empresa nacional. Então, não teria como eu estar no mercado farmacêutico veterinário do lado do operador logístico. Então, eu comecei a fazer entrevista. E na minha entrevista, que eu fiz para uma empresa nacional, multinacional, a recrutadora de RH me deu um presente. Certo. E o presente foi, você não foi aprovada nessa posição. E eu, como assim um presente? Eu perguntei por quê, e aí que veio o presente. Certo. Ela me explicou o motivo pelo qual eu não fui aprovado. Você precisa de 3 coisas. Você precisa de um inglês,
Você fala inglês? Eu falo, não falo inglês. Você precisa de uma experiência numa multinacional, por mais que seja um pouco menor no começo, e você é jovem, você precisa mais um pouco de uma experiência. Bagagem, né? Bagagem mesmo, né? E então aí eu falei, bom, eu preciso mudar, eu preciso realmente fazer um plano para mim, para que eu possa um dia chegar nessa posição, né? Interessante. No futuro. E foi o que eu fiz. E aí tem um pouco do meu desenvolvimento, né? Isso foi no ano de 2009. Bacana. Então, eu tinha 3 anos de formado. Falei, o que eu vou fazer? Eu não tenho a menor ideia como eu vou chegar lá, mas eu sei aonde eu quero chegar. Então, o inglês é uma coisa que eu tive que trabalhar. Eu sempre tive a oportunidade de estudar inglês, meus pais sempre me permitiram, mas eu nunca valorizei a questão do inglês. E então eu falei, bom, eu não tenho muito tempo, eu tô com 26 anos, eu preciso começar a aprender isso, né? Sim. E aí eu fui para a Austrália, né? E não estou lá desde então, mas eu fui em 2010 para a Austrália com o objetivo de aprender inglês, então fui no esquema estudante, perrengue, sem dinheiro, não queria fazer, não tinha muito tempo também. Foi num lugar difícil já, para aprender um inglês difícil. Foi exatamente, né? A primeira vez que fui no mercado, eles me perguntaram algumas coisas, não consegui entender. A pessoa perdeu até paciência comigo, né? Imagina pedir emprego lá, foi bem complicado, mas foi divertido, né? Aprendi bastante coisa lá. E então eu fui lá para aprender inglês e realmente eu foquei uns 5 meses que eu fiquei lá no inglês. Voltei para cá e realmente aí eu consegui abrir portas. E aí eu consegui ir para um outro operador logístico, uma multinacional italiana no momento, no qual precisavam de alguém que falasse inglês e precisava de alguém para falar com um cliente na Inglaterra. Então eu consegui realmente ter essa posição, conseguir realmente essa posição por causa do inglês. E aí foi uma questão de tempo, até você conseguir desenvolver um bom trabalho, você conseguir criar uma rede de relacionamento, ganhar experiência, ganhar um pouco de tempo que eu precisava, né, até então ir para a Sanofi aqui no Brasil. Até então eu comecei com um projeto especial aqui no Brasil, de implementar uma área de Customer Care, que até então não existia muito avançado, muito colaborativo no sentido com o cliente, no mercado farmacêutico até então. Certo. Então, a gente tinha alguns outros players no mercado que faziam um trabalho além do básico e a empresa investiu numa área nova dentro do mercado farmacêutico para fazer um approach mais colaborativo com os clientes, trazer um valor da área de supply chain para o mercado. Supply chain é muito mais do que mover caixas de um lado para o outro. Perfeito. A gente queria realmente trazer valor agregado, queria transformar a área de supply chain numa área que traz valor para o business. Né? Muito legal. Andrei, só para interromper um pouquinho você, questionar com relação a que ano foi esse, então, que você entrou na Sanofi? Isso já tem algum tempo? Sim, eu voltei à Austrália em 2011, depois fiquei 2 anos e meio, 3 anos nessa multinacional para ganhar experiência e entrei na Sanofi em 2014. 2014, bacana. Vou fazer 10 anos agora em agosto. Isso no Brasil, né? No Brasil. Posteriormente... Isso. Aí, em 2014, bom, vamos desenvolver. Então, a gente desenvolveu essa área nova. Depois de 4 anos e meio, eu sempre queria ir para a Austrália. Eu voltei da Austrália querendo ter ficado lá. Certo. Mas eu não fiquei na Austrália, não queria ficar na Austrália, começar do zero. Eu tinha uma carreira aqui, Sim, tinha conhecimento, tinha, né? Então eu falei, bom, vou fazer uma carreira internacional. Né? E a Sanofi é uma empresa, por ser muito grande, e como outros players também grandes, eles provêm essa oportunidade de você ter uma carreira internacional. Sim, sim. Então foi justamente o que eu foquei. Eu cheguei em 2010, falei, eu quero... 2014, né? Cheguei na Sanofi, eu quero ir para a Austrália. O pessoal dava um pouco de risada, assim, falou, mas como assim para a Austrália, né? Você acabou de chegar aqui, uma Austrália muito longe, é um país pequeno a Austrália. Se você for para a Austrália, você vai ter que ir como supply chain head lá, né? Tipo, ninguém imaginava na minha cabeça, aquele então, 10 anos atrás, imagina, um supply chain head, né? Um diretor, eu acabei de chegar aqui na empresa, né? Mas eu comecei a traçar meu plano de desenvolvimento em 2010. Olha só que legal, cara. E é engraçado que algumas coincidências da vida, né? Você já tinha uma carreira, em 2009 você resolveu virar a chave, falar, vou mudar de carreira. Eu tava começando a minha, né? Eu entrei em 2009 também na IBM, na época, e é engraçado porque eu construí uma carreira hoje que, graças a Deus, deu tudo certo também, uma multinacional.
você construiu outra carreira e eu acho que isso é importante pra gente deixar claro pra todo mundo que não tem tempo, né, cara, pra mudar de área de atuação, pra escolher uma coisa nova, pra se aventurar e, obviamente, fazer sempre o seu melhor, né? É claro que você chegou onde você chegou porque, com certeza, você foi reconhecido com méritos, né? Então, parabéns aí pela carreira. Andrei, eu sei que você é um entusiasta do desenvolvimento de carreira, né? Então, como você mesmo acabou de dizer, você planejou a sua carreira, você olhou para uma meta, né? Mirou na lua, acertou as estrelas, daqui a pouco tá voando mais alto ainda. Então, assim, cara, eu queria que você desse um parecer pra gente do quão importante é esse planejamento e o que seria a adaptabilidade que você tem que ter para poder ter uma certa flexibilidade nesse crescimento. Tá. O planejamento é essencial, né? Ainda mais no mundo competitivo, como é o Brasil e o mundo hoje em dia, você tem que realmente se planejar. Mas o planejamento, você tem que despender tempo com isso. Não é você colocar um plano de desenvolvimento individual, eu quero fazer isso, mas eu não acredito. Você tem que acreditar em você. E o planejamento, ele toma tempo. Então, você tem que colocar realmente ações que fazem sentido. Você pode não saber exatamente como você vai entregar esse gap, mas você precisa sentar. Como que eu costumo fazer isso com o meu time? A gente tem uma conversa, e isso são várias conversas até a gente conseguir saber o que a pessoa quer, mas a gente senta na cadeira e imagina você, o que você quer fazer? Mas o que você realmente quer fazer? Sim. Né? E você tem que imaginar você sentando nessa cadeira. Eu me imaginei sentando numa cadeira de supply chain para gerenciar uma organização de supply chain. Falei, bom, eu recebi hoje essa posição, veio do céu para mim, eu sentei. Quais são os meus gaps? A gente não está pronto para todas as funções de um dia para o outro. Então, eu sentei, obviamente, quando eu me imaginei na posição, ainda em 2014, tinha vários gaps. E aí você começa realmente a tratar esses gaps de maneira apropriada, né? Inglês, eu não tenho. Não adianta eu escrever que eu vou falar 1 hora de inglês por semana. Não vai funcionar. Você precisa ter um plano realmente concreto e substancial para conseguir executar. Finanças, eu não sabia nada de finanças. Sou veterinário, né? Então, assim, eu tinha uma noção de administração, vendas e tudo mais, mas finanças corporativas eu não tinha. Então, eu tive que realmente focar nisso, fazer curso, me espelhar em pessoas, fazer job shadowing com pessoas que eram de finanças, colocar a mão na massa realmente para aprender. Isso, cada um desses pilares que eu comentei, demorou 2, 3 anos. Então, eu comecei com 27, né? Então, realmente, você investir tempo, você vai conseguir chegar lá. Isso é uma questão de planejamento muito importante que faz parte do desenvolvimento, né? Muito bom. E o que você falou faz muito sentido, né? A gente está falando de metas alcançáveis, então isso é importante que suas metas elas sejam traçadas, mas que elas também tenham o âmbito de ter o pé no chão, né? Cara, muito bom. Eu acredito que eu tenha executado algo muito similar na minha vida, graças a muitos ensinamentos, a proximidade também, né, com alguns mentores, eu poderia até dizer assim, congruentes, né? O Tronca, querendo ou não, ele teve certa influência na nossa vida aí também, né? De certa forma, como ensinamento. Nem tudo é absorvido de todo mundo, mas a gente tem muito aprendizado aí. E uma coisa que eu queria perguntar para você falou de PDI. Aí, né, assim, superfluamente você mencionou, mas a gente tem um item aqui específico para falar de PDI. Então, eu queria que você discorresse um pouco mais sobre esse desenvolvimento individual, né? Como que você lida com isso no seu dia a dia, obviamente lidando com pessoas e times, mas também para você. Sim. Então, foi uma jornada, que eu comentei. Então, a parte do inglês, a parte da experiência e parte do meu PDI estava lá. Para eu poder ter uma carreira mais, digamos, de liderança, uma posição de liderança, eu não conseguiria ir do Brasil para a Austrália direto. Eu teria que ter outra experiência internacional. Então, estava no PDI. Ter uma experiência internacional. Onde? Onde desce. Onde desce e onde fosse minimamente razoável. Certo. Né? Então, apareceu uma oportunidade em 2018 para ir para o Panamá. Perfeito. E para o Panamá eu fui. Fui com família, um pouco mais fácil, porque é América Latina ainda, então tem muita familiaridade com a nossa cultura, mas não era onde a gente queria chegar. E aí tem um fator importante, que é você ter bons mentores, bons gestores e bons líderes. Sim. Né? E você pode me perguntar, qual foi o seu melhor líder? E eu vou te dizer, praticamente todos.
não porque todos foram excelentes, a maioria deles foram excelentes, mas eles tiveram um papel muito relevante em cada época da minha vida. Sim. O meu melhor chefe que eu tive quando eu fui nesse Superior Logístico Nacional foi o melhor chefe que eu tive na minha vida, para aquela época. Hoje em dia, eu gostaria muito de trabalhar com ele de novo. Claro, ele continua sendo um excelente líder, mas ele foi fundamental para aquela parte do meu desenvolvimento. Legal. Quando eu fui para a Sanofi, eu tive gestores que tiveram carreiras sêniores e tiveram experiências internacionais fantásticas, que me deram outros elementos de visões diferentes para que eu pudesse dar um passo adicional. E na Austrália também, eu tive um mentor um pouco contraditório na sua maneira de executar, mas que me preparou para um mundo difícil. Então, eu lembro algumas situações até engraçadas, duas situações muito interessantes, bem rapidamente, se me permitir. Claro. A minha primeira apresentação foi fazer com ele e com o time da região. E eu comecei a apresentar, me parei pra caramba o material, treinei, comecei a apresentar, depois de 10 minutos ele para. O que aconteceu? Isso que você está apresentando é useless. Isso, okay. Então, irrelevante. Irrelevante. Eu não posso apresentar isso para minha gestão. E começou a fazer uma volta assim, round the table com as pessoas, perguntando como que eles poderiam dar um feedback. Eu fiquei arrasado. Imagino. Mas aí eu cheguei no dia seguinte, eu falei, nossa, acho que eu vou embora pro Brasil, E aí eu cheguei no dia seguinte, ele estava sorrindo. Eu falei, olha, a gente fez isso num ambiente seguro. Era um ambiente que a gente poderia fazer isso. Eu fiz isso não porque eu achei que estava ruim, não estava ruim, mas é esse tipo de reação que você pode ter, às vezes, de um nível hierárquico muito grande. Não aqui na empresa, mas fora, em outro lugar, no futuro. Então, como você lida com isso? Então, esse tipo de lição, não conseguiria ter esse tipo de lição no primeiro emprego, porque senão eu iria desistir, ia fazer outra coisa. Sim. Então, isso te impulsiona para as coisas. E acreditar na gente, acreditar no nosso potencial, eu acho que é um dos fatores importantíssimos. Essa vaga da Austrália apareceu 2 vezes. Na primeira vez, eu não apliquei para a vaga, porque eu não achei que eu estivesse preparado para a posição. E aí, meu chefe, naquela época, na Mediterrânea, falou, mas você não vai aplicar? Não, acho que eu não estou preparado. Ele não falou nada, Aí a pessoa que entrou, na época, ficou 3 meses, saiu na Austrália e a vaga abriu de novo. Aí eu falei, olha, eu não sei se estou preparado. Ele pegou um pouco de lenço e me deu uma caixa de lenço. O que você está fazendo? Ele falou, se você não acredita em você, a única coisa que a gente pode fazer junto é chorar. Entendi. Entendeu? Então aquela lição foi outra lição para mim, dizendo, Andrei, coloca a cara, vai, mete a cara, você acredita no seu potencial. E eu apliquei para a vaga e acabei passando. Então, o PDI, você precisa fazer ele bem feito, você precisa realmente saber o que você quer, saber o que você não quer. Exato. E dentro do nosso modelo de PDI que eu faço com o meu time, com até dos meus mentorados, que eventualmente a gente discute a questão de carreira, a primeira ponto é ajudar a pessoa a entender o que você quer. E não é fácil. Não, claro que não. O que você quer, E saber o que não quer também, às vezes, não é difícil. Porque, assim, eu até postei recentemente um cortezinho de uma das edições que eu fiz aqui com o pessoal, falando exatamente sobre isso, que às vezes é muito mais fácil você saber o que você não quer e seguir a partir daí, do que você saber exatamente o que você quer. Então, por exemplo, você pode falar de valores, eu não quero ser uma pessoa mesquinha, eu não quero ser uma pessoa desonesta, e a partir daí você vai traçando outras metas. Então, você já tem um ideal ao qual você não quer alcançar, e aí você vai traçar o que você realmente almeja, Sim, sem sombra de dúvida. E esse é um exercício que ajuda muito. O que você realmente não quer, o que você está disposto a fazer para você dar um passo, para você aprender um elemento que você precisa, e o que você realmente quer. Sim. E aí você tem que entender outras coisas. Você tem que entender o que você é bom no que você faz. Perfeito. Você tem que entender o que você é excelente. Mas o mais difícil, que me tomou 1 semana, por exemplo, para entender, o que às vezes eu pergunto pro meu time, a gente vai e volta várias sessões, é entender o que você é único. Uhum. Todo Muito mundo legal. é único, mas você tem que entender o seu ponto, que você é único, e você usar isso a seu favor. A sua força, Assim, majoritariamente você vai encontrar várias delas, Mas você tem que talvez destacar uma entre elas, E do que eu recomendo, e obviamente existem várias linhas de pensamento sobre isso, você tem os seus pontos mais fortes, os pontos de desenvolvimento, alguns pontos, não digo fracos, mas pontos que você falha, que você não tem, um ponto mais fraco do pilar, Uhum. As pessoas falam, você tem que desenvolver o seu lado mais fraco. Eu discordo, eu praticamente
eu gosto de falar para as pessoas, foca no que você é bom. Você tem que aprender o resto, você tem que fazer pelo menos razoavelmente bem, mas você tem que investir nas suas fortalezas. Perfeito. E é com isso que você vai conseguir desenvolver, seja lá qual for a sua fortaleza. Sim. Então, pontos de melhoria, eu acho que eles sempre vão existir, né? Ninguém é perfeito, ninguém vai ser perfeito. Mas dentro desse contexto que você está falando de explorar potencialidades, eu tô totalmente com você nisso. Algumas coisas que você trouxe aqui me lembrou bastante do Ikigai, né? Do método japonês de encontrar propósito. Obviamente, eu não esperava que você falasse de unidade, né? De algo único. E eu falei, caramba, isso é novo, né? Sai do Ikigai, que proporia, por exemplo, que você encontrasse paixão, vocação, profissão, e vai para um destaque de força, cara. Isso foi muito, muito legal, assim, de ouvir, porque a gente absorve aqui também, né? Cara, muito Sem bom. Sem dúvida. E é muito difícil de entender no que a gente é único. Muito difícil. Eu lembro que tive um membro do meu time que ela não sabia, como eu também não entendia. Quando meu chefe perguntou por que eu te contratei, eu não sabia responder. Né? Até eu entendi. Quando eu entendi, eu falei, nossa, fez tudo sentido para mim agora. Agora eu sei onde que eu vou. Então, essa liderança que te ajuda a enxergar, ela não vai te dar resposta. Eu não posso dizer, você tem que ir para esse caminho, você tem que ir para esse caminho. A gente tem que abrir e fazer a pessoa se auto-perguntar, né? Autocriticar. E tem muito a ver com uma filosofia interna, né? Digamos assim. Você é muito mais gabaritado do que eu para falar sobre isso. Mas esse autoconhecimento dá trabalho, exige tempo, mas é um dos pilares mais importantes do plano de desenvolvimento individual. Sensacional, Andrei. E eu acho importante a gente mencionar aqui que você trilhou uma carreira, né, de sucesso em todas as áreas que você executou. Então, assim, obviamente que houveram mudanças, obviamente que você fez algumas escolhas em determinados momentos da sua vida, mas sempre que se dispôs a fazer algo, fez bem feito. Então, acho que isso é uma menção que precisa ser feita aqui. Inclusive, a gente tem um tópico aqui agora para discutir, que é a geração Z. E a geração Z hoje, ela está aí nos seus 18, 20 anos, né? Nós estamos falando aí de um mercado praticamente novo, né? Uma galera que chegou agora no mercado. E eu acho muito importante a gente mencionar não só a importância da primazia no que você vai fazer, mas também a importância de olhar para as pessoas, como você bem disse, e admirar as pessoas corretas, os valores corretos, né? Então, ter bons mentores, como você bem citou, é parte importante da caminhada, né? Da trilha. E, cara, imagino que você hoje seja um mentor brilhante ou pelo menos tenha tentado ser, né? Então, você pode me falar um pouquinho como é essa tua exploração na área de desenvolvimento de pessoas e até focar um pouco mais, de repente, nessa geração mais nova? Sim, claro. Bom, eu sou o começo da época do milênio, né? Geração Y, se eu não estou enganado. Isso. E eu entendo que a minha geração hoje é a geração de conexão entre a geração X, que ainda está muito presente na liderança da companhia, e da geração Z. Então, a gente é o elo dessa conexão. E existem diferenças grandes entre as duas gerações, que a gente tem que tentar combinar o positivo das duas e fazer com que a gente consiga inspirar essa geração Z nos valores que a gente entende como corretos. No meu time, eu tenho pessoas inclusive baby boomer, uma pessoa ainda dessa geração. Sim. E tenho geração Z, tenho millennium, tenho geração Y, né? De todas as gerações. Ainda não tem a alfa, obviamente. Então a gente tem que lidar com isso. E o que eu acho interessante é que, independente da geração, a gente tem alguns fatores que vão trilhar o sucesso. E são alguns valores comuns, né? Os valores que eu mais admiro nas pessoas, independente da geração, são, eu posso citar 2 ou 3. Primeiro, é brilho nos olhos, curiosidade, né? Então, brilho nos olhos foi um valor, digamos assim, que eu aprendi na primeira empresa que eu trabalhei aqui, comprador logístico. Realmente, a pessoa que tem brilho nos olhos, vontade de fazer, ela pode não saber como fazer ainda, mas se tiver vontade, determinação para aprender, ela vai descobrir. Vai descobrir. Então, isso é uma coisa que a gente preza. A geração Z também tem isso. Sim. O ponto é que a gente tem que entender como captar o que é de melhor nessa geração e como inspirar essa geração, né? Sim. Então, basicamente, digamos assim, essa interação de gerações, você pode gerar muito proveito dessa geração. O meu time, como comentei, são 13 pessoas hoje em dia, com diferentes gerações, diversos países. Tenho 7 nacionalidades diferentes no meu time. Sensacional. E a gente hoje é um time que a gente sempre tratou as pessoas com muita transparência. Só que, ao contrário de alguns
líderes que eu já vi acontecer no passado, que tentam centralizar as informações. Você quer que as pessoas sejam accountable, dizendo que elas têm que ser accountable. Mas não, na verdade você tem que deixar as pessoas sentirem que elas têm que ser accountable para o negócio. E o nosso time, a gente fez isso. O meu time hoje, o nosso time, porque eu realmente entendo que a gente criou esse time hoje, eu não tenho turnover, não tenho demissão, não tenho resignação no meu time, mais de 2 anos. Olha As só, pessoas querem ir trabalhar com o nosso time, porque eles foram responsáveis por desenvolver os valores do time, desenvolver a forma de trabalho do time, respeitando todas as gerações. Eu tenho gente que não quer mais posição em frente à diretoria, que quer realmente ir fazer um bom trabalho. A gente proporciona as ferramentas para essa pessoa desenvolver um bom trabalho. A gente respeita o timing dela, né? Sim. Enquanto tenho pessoas da geração Z que querem exposição, querem experimentar. E a geração Z, ela é mais curiosa, hoje a gente tem a questão do job hopping, as pessoas querem mudar de trabalho para aprender. Sim. Mas eu acredito que a gente pode proporcionar experiências dentro da mesma própria empresa, às vezes da mesma própria área, Sim. desde que você trate esses pontos e respeite, você entenda, você fala, eu entendo que você quer fazer isso, vamos fazer o seu PDI para você chegar lá. E aí você tem que realmente executar. Então, não é complexo, mas você tem que estar aberto a trabalhar de formas diferentes e escutar realmente a escutativa, né? Sim. E dá trabalho. Esse é o maior problema. Eu converso com meus pares, com outros líderes, e às vezes essa liderança de pessoas é complicada. Não é complicado no sentido de gerenciar isso. É complicado porque você tem que dedicar muito tempo para fazer bem feito. Perfeito, cara. É ter a compreensão, né? Você se colocar na posição de observar a referência do outro, né? A gente já falou isso algumas vezes. E eu juro pra vocês que eu não paguei ninguém pra corroborar comigo nas opiniões de geração, tá? Todo mundo aqui ama a geração Z também. A gente falou no último episódio nosso aqui, que inclusive foi maravilhoso também, com a Lolo e com o Pedro, né? Os 2 últimos episódios. A gente falando de geração, a gente falou, cara, precisa explorar todas essas potencialidades de formas diferentes. E como você bem disse, a gente está falando hoje de uma integração de 4 gerações já no ambiente de trabalho. A Alpha chegando aí, são 5 no mesmo ambiente, porque eu ainda acho que vai existir um overlap aí, né? Com Baby Boomer e Alpha. E posteriormente, cara, a gente tá falando de crescimento de expectativa de vida. Vai saber quantas gerações no futuro nós vamos ter que lidar. Então, acho que essa compreensão mútua, né, de empatia, de saber onde as pessoas estão indo e como elas querem ser vistas, é muito importante. E você falou um negócio que me chamou a atenção, cara. Tem gente que não quer crescer em um dado momento, né? Eles têm o timing deles. Eu tô indo ali para trabalhar, eu tô feliz com o que eu tô fazendo, e é muito importante que você, dentro da tua empresa ou dentro de qualquer âmbito no qual você esteja discutindo o que você quer ser, né? Que você dê valor para isso também, né? Existem muitos profissionais excelentes que fazem um trabalho excelente e que não, nesse momento, estão procurando uma oportunidade ou algo nesse sentido, né? Perfeito. Existe um overlap, alguns líderes, existe às vezes uma ambição muito grande por querer crescer, eles têm a impressão que todo mundo quer crescer. Exato. E se você não crescer, você não vai performar. E são 2 coisas diferentes. Performance e potencial são 2 coisas totalmente diferentes. Eu tenho grandes performers, pessoas que performam muito bem, que já estão no potencial de carreira que eles querem. Né? Então, uma coisa é potencial, onde você quer chegar. E a outra é a sua performance. Tem gente no meu time que fala, Andrei, eu não quero crescer, mas eu quero ser um high performance, eu quero ser reconhecido por fazer a diferença dentro da empresa na minha área atual. Perfeito. Maravilhoso. E é isso que a gente potencializa, isso que a gente ajuda. Como posso tornar teu dia melhor? O que você quer aprender? Eu quero aprender automação? Então vamos fazer um curso de automação. Eu quero aprender a fazer master data, sistemas? A gente providencia um job shadowing com alguém. Então, tudo isso a gente consegue fazer. Né? Então, meu time... Agora eu estou de férias, estou 1 mês no Brasil. Coisa férias, boa. E está tendo uma mudança no meu time de 50% de mudança. Como assim 50%? 50% do meu time está fazendo agora, nesse momento, em março, abril, um job rotation. Olha só. Então todos vão trocar de posições para atender justamente um ponto do PDI, do Plano de Desenvolvimento Individual. Alguém quer ter experiência em S&OP que não tem, está indo para S&OP. Quem quer ter experiência em Customer Care que não possui, então a gente está fazendo toda essa troca, né, de carreira, de profissão, dando oportunidade para todos aprenderem coisas novas. Né? Seria muito mais cômodo para mim não fazer essa mudança. Sim, lógico. Os líderes que eu tenho não fazer a mudança, porque está tudo funcionando muito bem hoje em dia. Uhum. Mas
qual o propósito que a gente tem, né, na vida profissional que não inclui desenvolver pessoas e fazer elas entregarem o que elas têm de melhor. Exato, as empresas são as pessoas, né? Isso é um fato. Não existe empresa que não tenha pessoas, pelo menos ainda não. Mas assim, é muito interessante ouvir você falar disso, porque obviamente a gente está falando de uma empresa bem estruturada, né? Com regras de governança muito bem estabelecidas. Um pequeno negócio, ele vai ter uma certa dificuldade para executar esse tipo de coisa, né? A gente está falando aí de empresas um pouco maiores nesse sentido. Mas não é algo descartável também para pequenos negócios, dado a possibilidade de executar algo nesse sentido, né? De olhar de fato atentamente para as necessidades das pessoas e como elas querem crescer. Pô, isso vai valorizar pra caramba a forma que elas enxergam o negócio que elas estão entregues, né? E muito bom. Eu queria falar para você, inclusive, Andrei, que eu te admiro muito, isso você sabe, né, cara? Que há anos que eu vejo o crescimento da sua carreira e tudo mais. Eu sempre tive esse sonho, que hoje até diminuiu um pouco, porque eu meio que me encontrei aqui também, mas eu tinha muito sonho de sair do país, né? De viver uma vida fora, de explorar novos horizontes aí. Eu ainda tenho um pouco dentro de mim, acho que aceitaria, né? De repente, numa oportunidade. Mas eu queria que você me dissesse como foi para você essa transição, né, da sua carreira brasileira para a tua carreira internacional e como você lidou, não, né? Perdão. E como você teve a maestria em lidar com isso, né? Para não sofrer, de repente, solidão, né? Você foi com a sua família e tudo mais. Conta pra gente aí mais ou menos como foi. Tá. Bom, eu acho que isso requer um pouco de planejamento no sentido familiar e pessoal, né? Existem vários perfis de pessoas diferentes. No meu caso, minha situação particular, eu queria ir para uma região que tivesse uma adaptabilidade cultural importante para minha família. Então, o Panamá foi uma boa primeira opção. No momento que eu tinha sido aprovado para a posição no Panamá, eu também tinha sido aprovado para a posição em Singapura. Certo. Ao mesmo tempo. Uhum. Né? Então, Singapura é uma cultura mais asiática. A gente tem, acho que, não posso estar enganado no número, mas 70% de chineses. É uma cultura oriental. Já no Panamá é mais latino. Então, eu tomei a decisão de ir um pouquinho mais longe da Austrália na primeira vez, para ter uma adaptabilidade cultural melhor. E brasileiro é igual Coca-Cola. Onde você vai, você encontra. Né? É verdade. Então, a gente conseguiu fazer boas amizades com pessoas do trabalho, fora do trabalho, brasileiras, alemãs, panamenhas, australianas, de todas as nacionalidades. E você você tem que aprender novamente como você socializa, você tem que aprender a ser humilde, a escutar mais as pessoas. Isso me ajudou muito na minha carreira. No Brasil, a gente está na nossa zona de conforto, no sentido de eu sei aonde eu vou, eu sei aonde eu quero ir, enquanto num país diferente, você tem medo de ir para um restaurante e não conseguir pedir tua comida. Então, certo. Você tem que quebrar paradigmas, né? E várias vezes eu pedi uma coisa pensando que era A e veio B. Eu tenho uma experiência dessa também, cara. Então, e a língua, espanhol, inglês, tem muita coisa que a gente pode falar errada, né? Às vezes até pode ser até ofensivo algumas vezes para algumas pessoas, mas com humildade e realmente indo de braço aberto, de curiosidade, te leva você acha o seu caminho. Não, perfeito. E, cara, o caminho, como você bem disse, ele pode ser encontrado, mas ele também pode ser feito, né? Então, assim, é o que você disse no começo. Se o caminho não for fácil de encontrar, pega um caminho que já existe, né? E trilha o seu, cria o seu, né? De repente, fazendo referência a alguns livros que eu li recentemente, cara, tem um que é Como Chegar ao Sim. E ali ele fala um pouco sobre negociação. E dentro de um contexto de negociação consigo mesmo, você precisa, às vezes, se convencer. Eu garanto que o Andrei, em algum momento, ele teve um momento de sentar num quarto escuro, num banho, né? E falar assim, cara, e agora? Né? E essa negociação consigo mesmo, ela também tem algumas etapas. A primeira delas é entender qual é a necessidade que você mesmo gerou para si e como você vai supri-la. Né? Então, assim, a gente gera necessidades automaticamente no nosso cérebro. Nosso cérebro é um pouco preguiçoso e ele vai criando as nossas necessidades. Inclusive, as grandes empresas, elas exploram isso maravilhosamente bem, né? Eles criam uma necessidade pra gente que a gente não tinha antes. Perfeito. Né? Mas a gente também faz isso. Então, assim, pra você, Andrei, como é
lidar lá fora, né? Dentro de um ambiente, obviamente, suportado pela sua família, né? Mas assim, pelos amigos que você criou e tudo mais, mas sem o apoio da tua rede de suporte que você cresceu contigo, né? Então, como é isso no âmbito de estar fora do país, né? Você não tem a rede de suporte, como você comentou. Então, você tem que criar a sua rede de suporte. E a base familiar é muito importante para isso. Mas conheço gente que foi também sem família e encontrou uma base nova. Então, todos os países que eu acabei vivendo, morando, a gente acabou criando nova família. E família de amigo, né? Os amigos, os estrangeiros, quando eles se encontram, eles formam uma nova família. E é muito, muito, muito legal. Forma bem intensa. A gente passa Páscoa junto, Natal, algumas vezes, Ano Novo. Então, a gente cria essa rede de sustentação. Só vou voltar um pouquinho no ponto que você comentou, de a gente olhar e seguir as pessoas, e aqui é um convite para todo mundo. Tá? Se você tem um objetivo profissional para fora, para o exterior, ou nacional, quer chegar numa área tal que você não sabe como você vai chegar, eu fiz isso. Eu encontrei 2 pessoas no LinkedIn que eu não conhecia, certo. eu vi onde que eles estavam, é onde eu queria chegar. Eu olhei o que eles fizeram na vida deles para chegar onde chegaram. E eu cheguei a contatar 2 deles. Um deles me retornou, me convidou para um café. Olha só que bacana. Olha quanto conhecimento, quanta experiência grátis, né? E muito relevante, que me apoiou a encontrar. Eu tive a tranquilidade de perguntar sobre meus medos, né? Com relação a como eu faço para chegar nisso se isso não der certo. Sim. E é engraçado você dizer isso, cara, porque a gente já teve outros convidados aqui que mencionaram a coragem também, né? Como algo muito importante. Você teve essa coragem. Porque é muito engraçado a gente olhar, às vezes, para as pessoas que já obteram certo sucesso e achar que elas estão em alguma prateleira inalcançável, né? E é engraçado assim, você falar, pô, eu cheguei pro cara e falei, você pode falar comigo, né? Trocar uma ideia, fazer um exchange aqui. E obviamente, grandes líderes, eles estão dispostos a desenvolver pessoas. Então é mais possível que você tenha um positivo do que um negativo. Eu não tô dizendo, obviamente, que vai ser 100% de sucesso, né? Existem pessoas diferentes no mundo. Mas é bastante provável que haja, no mínimo, uma instrução. Olha, eu, de repente, não posso falar com você, mas, né, uma oportunidade seria explorar esse assunto, né? Então, assim, acho que qualquer conhecimento é válido. Mas quando você tem um conhecimento que já tem uma direção, é muito mais rápido, né? Você corta alguns caminhos. Sem dúvida, você viu o que funcionou, o que não funcionou, e obviamente o que funciona para uma pessoa não necessariamente vai funcionar para você. Perfeito. Mas você consegue aprender. Então, tem aquele sistema 70, 20, 10 de aprendizado, né, que você aprende 10% pela teoria, 20% aprendendo pelo que os outros fizeram e 70% por você mesmo. Sim. Esses 20% estão facilmente alcançáveis, digamos assim, através de relacionamentos, de contatos. Sim, perfeito. Eu tenho certeza que as pessoas contatarem com um propósito, com uma pauta bem específica, 10 pessoas numa rede, pelo menos 1 ou 2 vão conseguir, vão retornar e você consegue ter bastante conhecimento, ou experiência, ou opinião, ou apenas compartilhar a jornada individual de cada um e se inspirar. Nossa, isso é muito bom, cara. E a gente estava falando esses dias aqui também sobre felicidade, né? Obviamente, ser feliz não é necessariamente um estado de espírito no qual você precisa estar toda hora feliz, né? Todo mundo já sabe disso, acho que já é bola chutada aí para fora. Mas a questão é, você encontrou felicidade nesse novo caminho que você resolveu trilhar? Como é que é isso? É uma pergunta interessante. E a gente, às vezes, não sabe o que a gente tem, né? Quando eu conto para os australianos qual o meu sentido de felicidade na Austrália, eles dão risada, eles não entendem. Falam, a gente não entende isso realmente, mas eu vou te explicar. Para mim, sucesso e felicidade na Austrália foi quando eu pude pegar meu notebook, meu celular, ir para o centro da cidade de ônibus, transporte público, ficar num restaurante com eles ou alguma coisa assim até 9, 10 horas da noite, voltar no ônibus de transporte público feliz da vida, com o notebook aberto, ajudei uma senhorinha, ela voltando ao happy hour com as amigas. Isso para mim foi o sentido de felicidade, né? Para mim isso era uma coisa que eu coincidi a carreira com o caso pessoal. Para mim, liberdade é isso, você poder usar realmente um sistema que todo mundo usa ao mesmo tempo e compartilhar e não ter preocupação.
Então, isso foi a felicidade que eu encontrei. Perfeito, cara. É simples, mas... Simples, não, mas assim, a felicidade é simples, cara. Esse é o ponto. A felicidade, a gente, né, comentou um pouco sobre filosofia aqui, e uma das coisas que a filosofia mais busca não é a felicidade, mas é entender como esse conceito de felicidade é difundido, né? Inclusive, se você pegar aí Karnal, Cortella, né, os mais populares hoje em dia, né, o Pondé, eles vão falar da felicidade como algo pontual, né? Como um momento, talvez, ali no qual você atinge um pico de euforia, ou sobre algo que você tenha boas lembranças, mas não tem fórmula. É o que você falou, cara. O que funciona pra mim, de repente, não funciona pra você. E quem tá te vendendo uma fórmula da felicidade, não compre, porque deve ser igual o meu tônico capilar. Não funcionou. Não funcionou. Eu tenho um bom pra te emprestar. Então, eu vou ver aí, cara, porque esse minoxidil aí também, ó, vou falar pra vocês. Deixa um pouco hein? branco, mas... Pô, muito legal. Andrei, fala pra gente, cara, dentro do contexto agora um pouco mais familiar, né, assim, eu sei que você tem um filho maravilhoso, né, como você lida com essa questão do exemplo, né? Isso não estava aqui nas perguntas, então você me desculpa, eu tirei aqui rapidinho da minha cabeça, mas o que eu queria falar pra você é assim... Você é exemplo, todo mundo na verdade, né? Todo mundo tem o seu público hoje em dia, Instagram tá aí pra mostrar isso, né? E para ser um bom exemplo pro teu filho, para as pessoas que estão ao seu redor, inclusive pro seu time, como você bem disse, já praticamente autogerível, né? Como que você faz isso? O que é importante para você? Uma vez eu assisti um vídeo no TED falando, nós somos contagiosos. Lindo. E nós somos contagiosos, no sentido positivo, negativo. Então, qualquer interação que a gente tem, a gente causa um impacto, né? Muito legal. Então, o impacto a gente tem que causar positivo. E uma coisa que eu sempre falo para todo mundo do meu time, compartilho com meus pares, a gente vai deixar o meu legado, o meu legado às pessoas, eu consegui ter ajudado as pessoas a atingirem o que eles querem. E aí tem até um livro muito interessante, né, do Qual é a Tua Obra? Certo. Sobre isso, o que você quer deixar para o mundo. E isso no mundo corporativo, eu vou voltar para o lado familiar em breve, mas assim, se você me perguntar qual o nome do nosso CEO hoje, obviamente eu sei. Do anterior a ele, eu também sei. Do anterior a ele, eu não sei o nome dele. Certo. E isso é relevante, por quê? Porque a pessoa com o cargo mais alto da companhia global, as pessoas não lembram. Mas o meu time vai lembrar de mim para sempre. Sim. E eu lembro dos meus gestores para sempre. Então, o nosso impacto, né, de contágio, digamos assim, nosso contágio, ele é muito importante. Independente da posição que você está, do cargo que você ocupa, da sua, digamos... participação nas decisões, você vai deixar um impacto. E no lado familiar, e com meu filho, a mesma coisa. Então, a gente tem valores familiares muito fortes que eu compartilho com ele. E com o meu time da mesma forma. Eu não acredito que a gente é uma pessoa em casa, uma pessoa no trabalho. Eu acredito que a gente é uma pessoa só. Não, e a gente, se a gente tenta ser duas pessoas diferentes, a gente não sucede. A gente não executa bem isso, nenhum dos dois ambientes. Então, a minha vida pessoal é totalmente aberta no trabalho. Eu trato o meu time como eu gostaria de ser tratado. Uhum. Eu tenho totalmente portas abertas com ele, a transparência. E uma das diferenças que eu faço questão de ter, eu não trato o meu time com imaturidade. Eu todos trato como adultos. Como assim, Andrei? Você pode ver, provavelmente, muitos gestores, muitos líderes, não vamos compartilhar a decisão com o time, eles não estão preparados para tomar essa decisão, eles não estão preparados para saber isso. De jeito nenhum. Né? As pessoas vão entender, a gente tem que entender que as pessoas vão entender a dificuldade, vão entender a criticidade de algum problema, de alguma coisa, se você compartilhar e for aberto com eles. Confidencialidade é uma coisa. Agora, você ser transparente e realmente falar, olha, temos um problema, a gente não sabe como resolver isso. O que vocês acham? Você traz todo mundo para perto de você. E na minha família é exatamente igual. A gente tem uma relação muito aberta, onde existem discussões, né? Como no trabalho também, concordo, não gostei. Meu filho vive falando, isso não é justo. Por que você faz isso e eu não posso? Isso não é justo, filho. Então a gente tem que explicar isso, né, para ele. Então, para mim, é transparência e tratar as pessoas realmente com maturidade. Muito legal, cara. E você me puxou 3 pontos aqui na minha cabeça. Eu tô fervilhando aqui. Eu gosto de conversar com pessoa inteligente porque ela começa a trazer gatilho pra gente aqui, cara.
A primeira coisa é que você falou um sucede aí, que eu tenho certeza que veio do Succeed, né? Eu fiquei ali... Eu te avisei que isso aconteceu. Não, eu também tinha certeza que isso ia acontecer, porque na minha cabeça, na hora, se fosse sucede, eu falei Succeed. Eu falei, lá vem o inglês do homem. E duas coisas que você falou que eu acho muito interessante, cara. O Cortella, ele fala sobre legado, né? Muito, muito bem. Ele é um poeta, né? Ele fala com uma forma muito rebuscada, é super legal. Foi a tua obra, é o livro dele, inclusive. Então, perfeito. E ele fala uma coisa que é muito interessante. A vida, ela já é curta para ser pequena, né? Então, assim, deixar um legado, né? Ser grande, mas no tamanho com relação ao seu propósito e não com relação a necessariamente crescer financeiramente, eu acho que é muito mais interessante. E como um último ponto, você falou, eu trato o meu time como muito maduro, né, e capaz de entender as nossas demandas. Eu acho isso interessante, porque imagina que desespero você ter que escrever um livro subestimando a capacidade do teu público de leitura. É a mesma coisa, né? Então, isso é muito válido mesmo, cara. Você não pode subestimar a capacidade das pessoas de entenderem a tua necessidade e a necessidade delas mesmo, né? Sem dúvida. E eu acho que eu tenho uma jovem talento da geração Z no meu time, né, que ela adora me desafiar, ela adora fazer piada comigo, né, todo mundo olha assim, dá risada. E eu perguntei, onde você quer estar daqui 10 anos? Né? E as pessoas têm medo de dizer. Sim. E ela falou, eu queria estar no seu lugar. Foi a melhor coisa que eu escutei. Eu falei, ótimo, eu vou te ajudar a estar no meu lugar. Então é isso que tem que fazer. Né? Então, algumas reuniões que eu faria, eu chego, vem cá, você quer me representar? Não, mas é com toda a diretoria. Você está numa zona segura com a gente. Essa é aqui que você pode errar. É aqui que você pode aprender. Né? Sim. E é isso que a gente proporciona. Muito importante. Você dá essa oportunidade, faz muito sentido. Eu gostaria até de colocar o que você disse de uma forma adicional, né? O ideal é que você saiba o próximo passo, né? Ter uma projeção de futuro, claro que ajuda. Se você tiver 5, 10 anos, o máximo que você conseguir programar, mas com flexibilidade, né? Então, assim, quando você pergunta para alguém onde você quer estar daqui 10 anos, eu, particularmente, se de bate-pronto, eu não conseguiria dizer. Então, eu teria que fazer uma reflexão e tudo mais. Mas eu gosto muito da ideia, né, de você ter um plano traçado para 5, 10 anos. Mas, para mim, é mais importante que você saiba o próximo passo. Porque é ele que define o ponto de partida, né? Você não estar parado. Não parar de estudar, não parar de trabalhar, não parar de aprender todos os dias. Eu acho que é um pouco por aí que a minha filosofia caminha. Não, e tá certo. E que nem eu falei, não existe uma regra absoluta. Eu gosto da questão... eu falei 10 anos com número aleatório. Eu gosto de falar em ciclos. Então, eu no processo formal de desenvolvimento, eu falo em 2 ciclos. Certo. O ciclo, normalmente, de um cargo, de uma função, dura de 1 a 4 anos, normalmente. Então, bacana. Eu falo em 2 ciclos. Onde você gostaria de estar em 2 ciclos? Né? Isso dá um pouco de o próximo passo que você precisa, mas eu acredito que você precisa ter uma visão de longo alcance. Perfeito. Para você não ficar circulando na mesma área. E tudo bem mudar. Olha eu comecei com mecatrônica, depois eu fiz programação, fazia programação de computador, vendia programa para padaria, para advocacia, depois fui fazer veterinária, fiz cirurgias, depois fui trabalhar com logística, agora em supply chain, e já estou muito engajado na área de BI. Então já programo em ClickSense, ClickView, Power BI. Então assim, já estou pensando, poxa, será que meu próximo passo está relacionado a isso? Interessante. Uns 2, 3 anos eu posso te contar. Cara, me fala uma coisa, você falou um negócio aí interessante, ciclos, né, de 3, 4 anos. Essa informação, ela tem alguma fonte específica ou é uma situação empírica que você já viveu e aprendeu por aí? Eu acho que, existem, eu não vou conseguir te citar de cabeça, mas... Assim, nem era essa a intenção. Não, claro, mas o ciclo é uma coisa que a gente costuma trabalhar bastante, pelo menos dentro da Sanofi, né? Legal. Um ciclo de 2, 3, 4 anos depende. E meu ciclo foi assim, quando entrei na Sanofi, eu fiquei pelos 4 anos, o ciclo mais longo, a mesma função, desenvolvendo a área, desenvolvendo capabilities que não existiam na área. Depois, o próximo ciclo profissional foi de 2 anos e meio, certo. Onde minha função era expandir esse conhecimento do Brasil para outros países da América Latina. Depois eu fui um ciclo na Austrália, que agora vou fazer 3 anos agora, fez 3 anos agora em fevereiro. E meu chefe perguntando, e aí, mas você vai fazer o quê? Porque já está quase ali, né, no 4º ano. E eu falei, eu quero terminar esse ciclo. Eu quero, supply chain, a gente tem 3 áreas importantes dentro do meu escopo, que é distribuição,
Customer Care e S&OP. Então, cada ano que eu estou, a gente desenvolveu e amadureceu uma das áreas. Estou terminando o terceiro. Quarto ano, próximo ano, eu falei para o meu chefe, olha, agora meu time está pronto para tomar o meu lugar. Eles já estão prontos. No final do ano, eles estão prontos. Vamos desenhar o próximo passo. Então, para mim, isso funcionou. Na liderança que eu tive, a gente sempre falou de ciclos. Eu não sei realmente se teve uma fonte... Não, é porque isso me chamou a atenção, cara, porque é muito condizente com os ciclos que eu tive. E eu olhei assim de maneira até surpresa, cara, porque pra mim foi uma experiência empírica. Eu viver e aprender ali, né? Mas você falando do ciclo, eu falei, de repente isso tem uma referência aí que seria interessante a gente mencionar. Deve ter, na verdade. Se não tiver, a gente pode criar uma. A gente cria uma. Vamos fazer uma teoria do ciclo aí. Com certeza, com certeza. Muito bom. Andrei, uma pergunta que ficou na minha cabeça aqui, você teve já a experiência de lidar com a alta gestão, obviamente você está na alta gestão hoje, então eu queria entender como funciona essa pressão para você, porque existe, né, uma pressão, você está tomando decisões e decisões que afetam milhares de vidas. Então, para você, como é esse processo? Te deixa ansioso, te deixa satisfeito, né? Bom, é interessante, isso é um pouco... interessante no ponto de carreira. Durante minha carreira, eu tive problemas que aconteciam que me tiravam o sono, que dava aquela frio na barriga, até um pouco de, às vezes, começo de gastrite. Certo. No começo da minha carreira, quando tinha um pedido que não era entregue para um cliente, eu tinha esse mesmo tipo de sentimento, né? Me tirava o sono, ficava preocupado, ligava, me deu uma entrega num distribuidor. Depois eu aprendi que ele tinha estoque, então assim, atrasou, o cliente ficou realmente insatisfeito, mas do ponto de vista de disponibilidade de produto, não teve impacto. Com o tempo eu aprendi a administrar isso, né? Entendi. Depois, em outras situações, tinha a questão financeira. Olha, você não atingiu a sua margem esperada, a sua, né, esse tipo de... O budget e tudo mais. Me tirava o sono, meu Deus do céu, vou perder meu emprego e tudo mais. Até você começar a administrar isso. E nessa minha última, no último ciclo, digamos assim, também tiveram outras coisas que tiraram meu sono. Por isso é importante você viver um tempo numa posição e aprender. Isso a maturidade vai te ajudar. Eu perguntei uma vez para um grande líder meu, que agora é Global Supply Chain Head de uma farmacêutica mundial. Ele era meu diretor aqui no Brasil. Legal. Eu perguntei para ele, você não tem medo de falar lá para o nosso presidente global? Ele, não. Mas como não? Eu me fico tudo tenso quando eu vou fazer uma apresentação aqui. Ele falou, o tempo vai te ajudar. Né? E a exposição, óbvio. Obviamente. Então, se você não tem interesse em apresentar, tira do seu PDI, faz um trabalho inteiro. Mas eu tinha. Então, eu tive que me expor. E a maturidade ajuda. Então, um outro ponto interessante para quem está começando a carreira é paciência é primordial. Obviamente, a gente tem a tendência de dizer que as gerações mais novas, elas são impacientes, elas não querem saber, não é isso. Quando você era jovem, você era paciente? Não, exato. Eu era super ansioso, eu queria mudar, eu queria conseguir. Não é uma coisa geracional. Todas as gerações são assim. É que quando a gente fica mais velho, a gente acha que a geração próxima é ansiosa. É perfeito isso, cara. Mas então, meu ponto de vista, né? Então, assim... Tudo precisa de um pouco de maturidade e tempo. Sim, perfeito. E eu acho que eu corroboro com a sua opinião, né, com relação à geração Z. A gente tinha isso também. Eu acho que hoje você tem uma quantidade muito maior de informação. Isso acaba deixando todo mundo mais ansioso. Então, não é uma coisa geracional nesse ponto de vista, mas é interessante essa reflexão, cara. Andrei, eu vou agradecer você por estar aqui. Eu vou te dar uns minutos agora para fazer um conselho, um pensamento, para prover pra gente, de repente, uma dica, algo que você queira deixar como uma mensagem final. E, infelizmente, nós vamos ter que encerrar esse episódio, que estava para mim uma delícia. Legal. E quem sabe um dia a gente tem essa oportunidade novamente, né? De repente, até em outras posições, eu e você, né? Claro, seria um prazer. Eu acho que não é um conselho, eu acho assim, o que funcionou bem para mim foi acreditar no seu potencial, fazer o que tem que ser feito. E é um pedágio que tem que se pagar algumas vezes, né? Sim. Você tem que dedicar, você vai ter que ficar até a noite, às vezes, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Então, isso é fundamental. E um dos pontos mais importantes, como eu comentei algumas vezes, se baseie em pessoas boas. Elimina as pessoas negativas do seu lado, realmente procura pessoas que conseguiram alcançar, pessoas corretas, pessoas que não vão te dar o atalho, vão te mostrar o caminho correto das coisas.
pode demorar um pouquinho mais de tempo, mas vale a pena. 2010, 2020, 14 anos atrás, eu era garçom, né? Eu tive uma carreira de veterinário, fui para a Austrália, trabalhei de garçom lá, mas não isso. Eu vim para cá, estava insatisfeito com o meu trabalho, eu já era coordenador, já ganhava um salário razoável, eu ainda não estou feliz, não estou bem onde eu estou, com valores que me fazem bem. Eu virei garçom. E dali eu criei minha carreira internacional. Então, assim, acredito em você, isso não vai cair do céu, mas todo mundo aqui tem capacidade, potencial e tempo para conseguir fazer. Eu comecei minha carreira com 27 anos. Muito bom, Andrei. De novo, muito obrigado pela presença. Galera, como o Andrei falou, o momento é agora, não deixa para depois. Você ainda pode reinventar o caminho do seu sucesso, beleza? Muito obrigado, Andrei. Obrigadão de novo. Um prazer te receber. E é isso aí, gente. Até a próxima. Semana que vem estamos aí de novo. Muito obrigado pela parceria. Valeu! Minha paixão pela matemática começou aos 5 anos de idade. Eu procurei pela melhor particular que tinha, que foi o Cruzeiro do Sul Virtual. Eu gostei bastante porque ela tem mensalidade que cabe no bolso. Atualmente estou representando o Brasil na competição internacional de matemática.